peço para que se inscreva no canal, ative o sininho e dê like. Hoje eu vou falar sobre Pedro Bandeira. Eu tive o primeiro contato com a obra dele quando eu era adolescente e me apaixonei. E como professora, é claro, eu incentivo os meus alunos a lerem os seus livros. Ele nasceu em 1942 e um dos livros mais interessantes e mais vendidos, né, é A Droga da Obediência, que faz parte de uma série que se chama Os Caras, que essa série é composta por 6 livros. Já aconteceu de, por exemplo, eu adotar o livro A Droga da Obediência e os meus alunos lerem os outros e vir comentar comigo o quanto que gostaram e se apaixonaram por essa turminha tão interessante. É um clássico da literatura infanto-juvenil, é muito conhecido há muitos anos, né? Se lê esse livro. A história ela se passa num colégio chamado Elite, na cidade de São Paulo. Nessa época, né, no momento na história, ocorrem sequestros de estudantes de várias escolas, inclusive desse colégio, onde foi formado esse grupo de adolescentes que ajudam a desvendar, que ajudam a desvendar um mistério. O Miguel era o líder e fundador do grupo e eles se reúnem. Me lembrou muito, se for pensar hoje, né? Os detetives do Prédio Azul, né? Que tem um cantinho secreto, um lugar que eles se reúnem para ajudar a resolver as situações, né? Então me lembra muito. Então quem gosta dos detetives do Prédio Azul, eu acho que vale a pena conhecer, ler A Droga da Obediência e os outros livros da série também. E na sociedade desejada pelo Dr. QI, não há espaço para contestações, desobediência ou revolta. As pessoas elas têm que ser obedientes, elas têm que ser disciplinadas. E por conta disso, a existência dessa droga. Não vou contar mais, porque vale a pena ler para descobrir o que acontece. Mas a participação desse grupo de jovens é muito importante para descobrir o que estava acontecendo com os estudantes dessa história, tá bom? Muito interessante, eu acredito que dá para se trabalhar uma diversidade muito grande de temas com esse livro, pensando agora no professor, né? Dá para nós fazermos uma relação com momentos da nossa história em que as pessoas eram proibidas de se manifestar, de dar sua opinião ou fazer determinadas leituras. Então, eu acredito, eu gosto muito desse contexto, de relacionar o livro com algo. Até mesmo porque se fala muito de diálogo entre textos. E isso é muito rico para ampliar o conhecimento das crianças e dos adolescentes, né? O dialogar textos diferentes, seja textos, seja com filme. Eu, por exemplo, conheci um professor que dava aula de literatura para o ensino médio, que ele trabalhava os clássicos da literatura, livros de vestibular principalmente, e ele relacionava esses livros com filmes. E isso assim se tornava uma atividade muito legal. Os alunos tinham prazer em ler aquele livro que no primeiro momento eles achavam que era chato, mas ao relacionar com o filme, com uma outra temática, eles conseguiam compreender melhor aquela história. Então eu acho muito interessante isso. Aproveitar esse momento para falar da droga da obediência e falar de momentos em que, em diversas sociedades, aqui no Brasil e em outros países, em alguns momentos as pessoas eram proibidas de se manifestar e até mesmo o tipo de leitura era restrito. E eu tenho uma experiência muito particular, interessante nesse aspecto. Eu propus para os meus alunos um determinado momento, um diálogo, e eu mostrei algumas letras de música, algumas músicas que eram proibidas na época da ditadura. Uma delas foi Cálice. E anos depois, alguns alunos comentavam o quanto gostaram de conhecer isso. E deles pediam, às vezes, professora, coloca aquela música. Porque às vezes na casa eu não escutava, mas ele queria que eu colocasse.
porque ele compreendeu o momento em que foi feita aquela música, qual que era o propósito. Então, isso resulta em conhecimento. E eu, como professora, é claro, eu fiquei feliz, porque aquilo que eu passei no 6º ano, no 8º e no 9º, ele se lembrava e pedia para eu colocar, para eu comentar. Então, isso pode resultar num conhecimento muito significativo. Então, é importante o professor relacionar alguns temas do livro com a sociedade contemporânea, com a história do Brasil, a história mundial, para que seja mais significativo. Um outro livro que eu particularmente também achei muito interessante foi Malas Artes, que eu achei a história do Pedro Malas Artes, que é contado, tem vários livros que falam sobre as aventuras dele, mas esse do Pedro Bandeira eu achei formidável, até mesmo porque eles são em versos e ele tem uma interação muito boa com o leitor, para o leitor completar alguns versos, e acaba sendo muito divertido, principalmente para as crianças, né, que gostam de interagir e que se envolvem, que gostam de se envolver com a leitura. Um outro livro que eu vou comentar, que eu tive uma experiência na adolescência, foi A Marca de uma Lágrima, também do Pedro Bandeira. Foi um dos primeiros livros que eu li. Eu li primeiro Sozinha no Mundo, do Marcos Rey, e depois eu acabei lendo Marca de uma Lágrima. A protagonista é Isabel, e ela sofre muito porque seu grande amor está namorando com a sua melhor amiga. Então, para uma adolescente, é muito interessante para ver o que vai acontecer, né? E para piorar a situação, ela vê a diretora da escola sendo assassinada e ela é a única testemunha. Então tem um pouco de mistério, não é só o romantismo, mas tem um mistério que daí você quer saber o que aconteceu, e daí vale a pena a leitura também. Eu vi esses dias uma entrevista do Pedro Bandeira, eu sempre gostei muito dele, mas ele me cativou ainda mais por conta do olhar, da visão que ele tem de literatura, e ele conta como tudo começou, que foi uma conversa com a Marisa Lajolo, que é alguém que eu admiro muito, que eu utilizei as citações dela, os livros dela na minha dissertação de mestrado, que falava sobre literatura, e ele conta que ela o incentivou a escrever. Ele falou, é um momento muito bom, tem muita gente escrevendo para adolescente, eu acho que vale a pena, e ele acabou se envolvendo e acabou escrevendo tantos livros para a nossa felicidade. Então, eu acho bem interessante compartilhar algo com vocês, isso com vocês. E para finalizar, nessa mesma fala dele, ele comentou sobre as leituras que o influenciaram, que foram Monteiro Lobato, que ele lia bastante, os clássicos da literatura, a Agatha Christie, e o quanto que não tinha tanta literatura tão próxima assim do adolescente igual tem hoje, né? Então dá para se envolver bastante, vale a pena pesquisar os livros dele, não só dele, mas tem outros autores maravilhosos que é interessante a leitura. O mais importante é ler. Eu até sempre falo para os meus alunos. O mais importante, o que eu espero como professora, é que eles leiam, independente do livro. Claro que eu, como professora, eu tenho um critério para escolher algumas obras literárias na escola, mas a leitura é livre. Cada um pode ler o que quiser. O mais importante é se identificar, dependendo de ir numa livraria, numa biblioteca, pesquisar, ler um pouquinho de cada livro para ver o que gosta. Isso que vale a pena. Ler sempre, isso nos ajuda muito. Não só na questão de um vocabulário, não só no conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento para a vida, porque nós nos constituímos o tempo todo. Às vezes a fala de alguém nos faz ser uma pessoa melhor, uma personagem é a nossa inspiração para ser diferente do que somos, ou pensar sobre alguma atitude que nós deveríamos tomar, né, ou alguém que deveríamos ser realmente, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!